Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte. Foi editado, né? Finalmente o Bolsonaro falou que o salário mínimo ele vai sofrer um reajuste. Se ele tinha sido prometido para esse ano em R$ 1.039, agora vai passar a ser R$ 1.045. Apesar de ser um aumento, né? Somente de R$ 6, isso vai impactar bastante a vida da população mais pobre e também a vida das contas públicas do governo. Quer saber por quê? Por que ele teve que fazer esse reajuste? Será que foi uma coisa assim bondosa? Nossa, o Bolsonaro agora está salvando os mais pobres? Será que é bem assim? Se vocês querem entender isso e muito mais sobre geografia, economia, geopolítica, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, aqui no Brasil como que funciona, tá? Em geral, a gente tem definido um salário mínimo. O salário mínimo é o mínimo que o empregado, né, o empregador, aliás, ele tem que pagar para o seu empregado em regime CLT, né, em regime registrado, porque a gente tem muita informalidade no Brasil, com os direitos que ele tem, né? O salário mínimo que tem que pagar para conseguir registrar um cara lá pela quantidade mínima de trabalho, beleza. Aqui no Brasil quem define isso é o governo, tá? Muito liberal critica isso, a gente vai entender o porquê já. Geralmente a variação que existe do salário mínimo de um ano para o outro não é um aumento real do salário mínimo, mas sim só uma correção pela inflação. Como assim? Se no começo do ano, por exemplo, ano passado, o salário mínimo era de R$ 998, uma coisa é você ganhar R$ 998 no começo de 2019, a outra coisa é no começo de 2020, porque a sua moeda vai perdendo valor. Então, geralmente, esse reajuste do salário mínimo, ele é só para corrigir a inflação, para fazer com que a sua moeda tenha o mesmo poder de compra que tinha lá no começo de 2019, 2018 e por aí vai, tá bom? Por isso, geralmente a gente define qual vai ser o salário mínimo e faz toda a organização das contas públicas baseado na meta da inflação. Só que aqui no Brasil aconteceu um pequenininho problema, um pequenininho assim, né, um gravíssimo problema. O que aconteceu? No final do ano, a gente teve uma série de distorções econômicas, imprevistos econômicos. E aqui eu cito para vocês os dois principais, que é o aumento muito significativo do preço do dólar, e aí, consequentemente, os produtos importados ficaram muito mais caros, já que aqui a gente compra a peso de dólar. E pior, a gente teve o aumento do preço da carne, os alimentos em geral também aumentaram. E isso fez com que a meta da inflação, que ficasse mais ou menos em 3,8 e tal, subisse para 4 ponto alguma coisinha. Ou seja, a gente esperava que a desvalorização fosse ter um preço e que 1.039 supriria a demanda do salário mínimo, mas não deu certo. E é por isso que o Bolsonaro falou que existia uma brecha, baseada na inflação, né, oficial, para aumentar para 1.045 o preço do salário mínimo. Nossa, professor, que legal! Então ele aumentou o salário mínimo, ele corrigiu pela inflação. Essa é a questão, tá? A grande questão é, a gente já tinha todos os planos definidos, todo orçamento já tinha sido definido. Da onde que a gente vai tirar R$ 6? Ah, professor, mas R$ 6 é nada, viu? R$ 6 eu vou lá, dou. Não é assim, tá? Por quê? Porque uma série de salários, praticamente todos os salários do funcionalismo público, eles são definidos baseados no salário mínimo. Então, quando você aumenta o salário mínimo, é um efeito cascata. Você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e isso vai impactando nas contas públicas. Só para vocês terem uma noção, a previsão é que a gente tem um aumento de custos na casa de 2,1 bilhões de reais. Só para vocês terem uma noção de comparação, mais ou menos, tá? Todo investimento de infraestrutura que o Brasil tem por ano é de 25 bilhões de reais. Ou seja, 10% de tudo de infraestrutura foi só o que esses aparentemente pequenos R$ 6 vão gerar no aumento dos gastos públicos. E aí o Estado ele tem algumas opções. O que ele pode fazer, né? Qual a solução que o Estado pode adotar para conseguir arranjar dinheiro? Porque tem que pagar essas pessoas. Eu vejo aqui algumas opções. Primeiro, ele pode vender ativos do seu país. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, estatais, filiais de estatais em outros países, pode vender. Só que mesmo assim, precisa ter autorização do Congresso para saber onde que vai mexer e tal, então não é uma coisa tão simples. A gente pode imprimir dinheiro. A gente libera crédito, imprime dinheiro, faz o Brasil emitir dívidas públicas, e aí o Brasil ganha poder de investimento para causar esses 2,1 bilhões. Não bom fazer isso. Por quê? Porque se você fica emitindo dívidas públicas, se você fica imprimindo dinheiro, isso consequentemente vai gerar inflação. Para um país que no final do ano, o Brasil não está com plano de inflação, tá? Mas no final do ano ficou um pouquinho acima do previsto, eu não recomendo, não acho que é uma boa ideia. A gente pode cortar gasto público. Beleza, me dá uma opção aí. Aonde que a gente cortaria gasto público? Para o senhor ter uma ideia, a gente pode cortar, por exemplo, do fundo eleitoral e do fundo partidário. Concordo com você, também concordo. Mas não acho que essa seria uma boa opção para o Congresso. O Congresso não vai apoiar isso, tá?
não existe lugar para você cortar gastos. Então, a opção que vai ser adotada e que sempre é adotada, infelizmente aqui no Brasil, vai ser o aumento da carga tributária. Para a gente conseguir superar esses 2 bilhões de reais, tirar de algum lugar, a gente vai ter que aumentar a carga tributária. A grande questão não foi liberado pelo governo ainda, mas aparentemente vai ter uma proposta de imposto que vai ser criado que vai gerar para o Brasil 8 bilhões. É uma visão um pouco inocente isso, tá? Por quê? Porque quando a gente fala que, professor, então é fácil, a gente vai lá e, sei lá, taxa lá, cria 8 bilhões e vai lá e paga para os mais pobres, o salário mínimo. Mais ou menos, por quê? Porque não é que assim, esses 8 bilhões vão simplesmente aparecer. Se a gente vai estar taxando alguém, isso quer dizer que as pessoas vão estar retirando dinheiro de circulação, dinheiro que poderia estar sendo construído para fazer investimento, para empregar novas pessoas, para movimentar a economia, para consumir, e vai estar dando para o Estado. Percebe? Claro que o Estado vai estar redistribuindo esse dinheiro, entregando no salário mínimo, e esse trabalhador ele vai consumir também. Mas depende da onde a gente vai mexer nesse imposto. Imposto é uma coisa muito perigosa, né? Depende da onde vai ser criado esse imposto. Isso não foi detalhado pelo governo ainda. Isso pode ser um tiro que vai sair pela culatra. Porque a gente vai dar salário mínimo para o trabalhador mais pobre, isso é super importante, eu não sou contra isso, acho muito necessário, tá? Corrigir pela inflação. Mas precisa ver onde que vai incidir esse imposto, porque senão acaba sendo uma arrecadação do governo que pode até estar sujeita a algum tipo de corrupção, algum desvio de verba, a gente sabe como que os governos funcionam, para gerar ainda menor, né, reduzir a proporção de emprego, de consumo e por aí vai. Tudo bem, galera? Deu para entender o que foi essa questão do salário mínimo? Por que o salário mínimo aumentou R$6 do começo do ano para fevereiro? Se vocês curtirem então o vídeo, já deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Tem que aumentar mesmo, não tem? Tem que extinguir o salário mínimo, tem que ser liberal, tem que privatizar tudo. Quero saber a sua opinião. E é isso aí, galera. Beijos, abraço e tchau. E até o próximo vídeo. Falou!